Revisão da função quadrática. Quando se associa x pertencente aos reais por uma lei de formação, onde f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c e a é diferente de zero. Vejamos. Ora, exemplos das funções quadráticas. Nós temos aqui vários exemplos de a até f da função quadrática. Nós vamos aprender hoje a tirar os coeficientes de cada função dessa. Que os coeficientes são os valores de a, de b e de c. Vejamos o exemplo da letra A. X ao quadrado menos 3x mais 2. Quem é o valor? Qual é o número que está? Qual é o valor numérico que está antes do x? É o valor de A. Como não se vê um número aqui, sempre é multiplicado pelo valor unitário, 1. Quem é o valor que está antes do valor desse x aqui? Do segundo x aqui, ó, do segundo termo. É quem? Menos 3. E o valor, o termo que está sozinho, é o 2, que é o valor de c. Vamos ver agora o valor numérico que está antes do x ao quadrado. Seria quem? 2. O valor que está no segundo termo seria quem? Mais 4, mais 4. E o valor que está sozinho, que seria o terceiro termo, que é o valor de c, seria quanto? Valor de c aqui, ó, menos 3. A letra C, identificando o valor de A seria menos 3, o valor de B seria 5, o valor de C, menos 1. Agora, o exemplo de D. O exemplo de D, você vê que está faltando o termo em que tem a incógnita x. Então, quando está faltando um termo, que é o valor de B aqui, da incógnita x, o B seria 0. Eu tenho o valor de A, que como não existe um número aqui visível, o produto é unitário, então o produto que está multiplicando esse x seria 1, e o valor que está sozinho seria o valor de C, que é menos 4. A letra E. A letra E já ocorre diferente do D. Vai faltar o valor de C, que está sozinho. Eu tenho os dois termos de x. O termo de x ao quadrado, que é menos 2, o valor de A. O valor de B, menos 5, mais 5, que está aqui. E o valor de C, que não existe, é 0. O valor de F, eu vou ter apenas o termo do x ao quadrado. Logo, o termo do x ao quadrado aqui vai ser quem? Menos 3. E eu nem tenho um termo de B, nem tenho um termo de C. Logo, o B é 0 e o C é 0. Construindo os gráficos a partir dos pontos. Lembrando que o gráfico da função quadrática é uma parábola. Vejamos um exemplo do livro didático x ao quadrado mais x. Então, escolhendo os pontos menos 3, menos 2, 1, 1 meio, 0, 1, 3 meio e 2, nós temos os seguintes pontos, os seguintes pares ordenados. Vamos revisar a substituição desses pontos. Substituindo menos 3 de x nos termos dessa função quadrática, vamos ver como se resolve. Menos 3 ao quadrado,
O mais com o menos daqui vai ficar menos 3. Então, menos 3 ao quadrado, todo número elevado à potência par vai ficar positivo. Então, menos 3 elevado ao quadrado vai ficar 9. Menos 3 vai ficar 6. Logo, o par ordenado vai ficar menos 3 e 6. O menos 2 substituindo, menos 2 ao quadrado vai ficar 4 positivo. O mais vezes o menos aqui vai ficar menos 2. Então, 4 menos 2, 2. Logo, menos 2 e 2, o par ordenado. O menos 1, substituindo nos termos, fica menos 1 ao quadrado. O mais vezes o menos aqui vai ficar menos 1, 0. Então, o menos 1 do x aqui com o 0 do y vai ficar menos 1 e 0 o termo. Agora, o menos 1 meio. Menos 1 meio elevado ao quadrado, menos 1 fica 1. 1 vezes 1, né? 1 vezes 1 é 1. E 2 ao quadrado é 4. Então, 1 quarto. Aí, o menos daqui com o mais daqui vai ficar menos, né? Menos 1 meio. Tirando o mínimo aqui, né? Tirando o mínimo, vai ficar 4. 4 dividido por 4, vai ficar só 1. Mas o 4 dividido por 2 aqui vai ficar 2, né? Então, subtraindo aqui, vai ficar, eu devo 2, tem um saldo negativo de 2, paguei 1, fiquei com saldo negativo de 1. O mínimo aqui, que foi 4, permanece no denominador. Então, o x menos o meio, né? E o y menos 1 quarto. De novo, você substitui menos 1 meio ao quadrado e repete o menos 1 meio do x aqui. Vai ficar negativo, porque o sinal aqui é positivo. Mais vezes menos, menos. Tirando o mínimo, né? Nós temos que o denominador é 4. 4 dividido para 4, né? Vai ficar 1, ele permanece. Mas quando eu divido 4 para 2, aqui, ó, 4 para 2, fica 2. 2 vezes 1, 2. E tem um saldo negativo de menos 2, um saldo positivo de 1. Vai ficar um saldo negativo de 1, certo? 1 quarto. Logo, os pares ordenados vai ficar menos 1 meio e 1 quarto. Lembrando que quando essa fração está ao quadrado, fica 1 positivo e 2 ao quadrado, 4 positivo, porque o expoente par fica sempre uma fração positiva. 0 ao quadrado mais 0 é 0, então os pontos é 0. Temos aqui o 1, 1 ao quadrado é 1, mais 1, 2. Os pares ordenados, 1 e 2. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. Repete o 3, o mínimo foi tirado aqui, 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 9 é 9, mas quando eu divido aqui, 4 dividido por 2, dá 2. 2 vezes 3, 6, somando dá 15 quarto. Logo, aqui o domínio fica 3 meio, né? E a imagem fica 15 quarto. E por último, o ponto 2, 2 ao quadrado mais 2, que dá 4 mais 2, 6, e o ponto 2 e 6. E temos o gráfico construído aí a partir dos pontos. Vejamos, o ponto 3 e 6, menos 3 e 6, né? Aqui. Temos o ponto menos 2 e 2, temos o ponto menos 1 e 0, né? O ponto toca, o eixo. Temos o ponto menos 1 meio e menos 1 quarto, que está bem aqui. Temos o ponto 0 e 0, que toca o encontro dos dois eixos, nesse pontinho aqui.
Temos o ponto 1 e 2, e temos o ponto 3/2 e 15/4, e temos o ponto 2 e 6. Pronto, e o gráfico está construído. E a parábola tem concavidade para cima, porque o valor de A, o valor da equação A é positivo. O valor de A aqui seria 1. Como A é 1, a concavidade é para cima, porque o valor é positivo. Segundo exemplo, construiu o gráfico de y igual a menos x ao quadrado mais 1. Lembrando que y é a mesma coisa que o f de x. O y é a imagem da função de x. Temos aí y é igual a menos x ao quadrado mais 1. Aprendemos no exemplo passado que quando o valor é positivo, a concavidade é para cima. Já esse valor é negativo, nós vamos ter um gráfico com a concavidade para baixo. Escolhemos os pontos -2, -1, 0, 1 e 2. Só bastamos substituir nos termos da função. Nós temos -2. O -2 substituído aqui vai dar 2 positivo, com menos que está fora aqui do termo de x, nós temos que vai ficar, esse menos fica fora aqui, ele está em preto, vai ficar 2 ao quadrado positivo, com menos que está fora, vai ficar -4. Um saldo negativo de -4, mais um positivo, que é desse termo aqui, vai ficar com saldo negativo de -3. 1 ao quadrado vai ficar positivo, com menos de fora, ele vai ficar negativo. Um saldo negativo de -1 com um positivo, então não restou nada, 0. Agora, 0 ao quadrado, o 0 não tem sinal, né? Mais 1, ficou 1. E o -1 de fora, 1 ao quadrado é 1, o -1, né? Com mais 1, 0 novamente. O 2 ao quadrado com menos de fora vai ficar -4, mais 1 igual a -3. Saldo negativo de 4, mais 1 positivo, ficou negativo. Então, temos esses pontos aqui, ó, -2 e -3, -1 e 0, 0 e 1, 1 e 0 e 2 e -3. Vamos colocar esses pares ordenados no gráfico. Então, o -2 aqui do eixo das abscissas vai se encontrar com -3 do eixo da ordenada. E agora, o -1, ele não tem aqui a ordenada, então, o ponto fica em cima do eixo X. Aqui, ele já não tem a abscissa, o ponto fica em cima do termo Y. E aqui, nesse outro exemplo, 1 e 0, né? Eu tenho aqui 1, só tem um valor de X, não tem um termo de Y. Fica em cima do eixo X, porque ele não tem o valor da ordem nada. E aqui, nós temos o -2 e -3 aqui, né? O 2 positivo com o -3. Deixa eu consertar aqui. O 2 é positivo aqui, ó. 2 positivo e -3. Um abraço para vocês e bons estudos.